Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Queria aqui entrar num novo aconselhamento, na verdade, um pedido de um estudo, não é? Que foi feito pelo Odemir, não é? É acerca de se há divergências entre o coração do Pai e o coração do Filho, não é? O coração do Eterno, nosso Eli, não é? E o coração do nosso Senhor Yeshua, não é? O nosso Senhor Jesus. Sim, querido Odemir, sim. O texto está em Lucas 13, versículo 6. Então Yeshua proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada, esse certo homem é o Todo-Poderoso, não é? E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, nós sabemos quem é o viticultor, que é o nosso Senhor Yeshua. Há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la porque ela está ainda ocupando inutilmente a terra? O viticultor, porém, lhe respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se ela vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Infelizmente, não é? Mesmo o Senhor Yeshua fazendo isso, 70 anos depois, Israel foi destruído o templo, foi uma destruição, devastação, ou seja, mesmo o Senhor tendo atendido ao pedido do nosso Senhor e Salvador Yeshua, Israel não se converteu ao Mashiach, não é? Foram 70 anos dados a Israel, mas eles não reconheceram. Porém, nós temos de lembrar que o endurecimento veio para eles, para que os gentios, aqueles não judeus, você que não é judeu, fosse salvo, não é? Meu querido, minha querida, deixa eu explicar uma coisa que é difícil das pessoas compreenderem, não é? O Eterno é justo, meu amado. Olha só, Romanos 6:23, o pagamento do pecado é a morte. Isso foi dito desde o Gênesis, meu querido. Olha só, Gênesis 2:1, e o Senhor, nosso Deus, deu a seguinte ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Meu querido e minha querida, o pecado pode ser cometido, claro que pode, porém, tem que saber que tem um preço, esse pagamento do preço, não é? O pagamento do preço do pecado, ele tende a ser, sempre você precisa compreender essa grandeza da revelação do caráter do nosso Pai Celestial. Meu querido e minha querida, você para o Eterno, se você vive ou se você morre, não mudou de estado da presença dele ter acesso a você. Isso muda em relação a nós que somos vivos, não é? O meu filho morreu para mim, mas para o Eterno, o meu filho apenas está em outro lugar, meu querido e minha querida, não é? Então nós temos, muitas vezes eu vejo até pregadores falando coisas que não sabe o que está dizendo, meu amado, minha amada. Falar que a pessoa que adulterou não deve ser apedrejada, porque Jesus disse que atire a primeira pedra. Meu querido, minha querida, Yeshua só falou isso porque levaram a mulher sem o marido, sem o adúltero. Eles não cumpriram a lei. Quando houver por que a lei não se cumpre, não se aplica? Porque não existe o cumprimento da justiça, meu querido. Você falar que a lei é má, você está dizendo que Deus é mau. Muito cuidado quando você chega e você coloca um julgamento como esse, de falar, olha, a mulher adúltera não foi apedrejada, isso aí estava na lei, a lei é má. Gente, se a lei é má, você está discutindo quem é o legislador, gente. Pelo amor do Todo-Poderoso, a mulher não foi apedrejada porque não estava ali o adúltero junto com ela. Só por isso, entende? Não podia se fazer justiça para... esse tipo de justiça é injustiça. É injustiça perante a lei. Não existe isso, gente. Não é? Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente começa a dizer, não, está escrito lá, tem um filho contumaz e rebelde, tem que ser apedrejado, não sei o que mais, isso daí é maligno. Maligno, gente, isso é justiça. Eu não sei qual tipo de caráter você imagina que o Senhor tem. Ele é santo, gente.
Acho que é por isso que as pessoas querem se aproximar dele de qualquer maneira, não compreendem o caráter do Todo-Poderoso. O Senhor resolve as coisas muito facilmente, meu querido e minha querida, como ele resolveu, ainda por meio da Ruach HaKodesh, com Ananias e Safira. Pecou, morreu, meu querido, minha querida. É simples, prático, limpo. Ah, céu, o que você está me dizendo? Deus não é amor? Meu amado, minha amada, o Senhor é amor, mas Ele abomina o pecado. Queridos, é como você chegar... Imagina uma pessoa... Vou usar uma situação simples, tá bom? Você tem uma pessoa que é alérgica a perfume e você coloca perfume e vai na casa dela e não quer que ela espirre. Gente, o Senhor abomina o pecado. Ele não é obrigado a isso. Querer o que Ananias e Safira fizeram. Sabe o que eles fizeram, queridos? Quem vendia suas casas, os seus bens, e iam lá e depositavam aos pés dos apóstolos, aquelas pessoas passavam a morar na comunidade com eles. Ou você pensa que vendia a casa e ia morar na rua? Era todo mundo embaixo da ponte que não existia. Não, meu querido ou minha querida. A comunidade era muito bem organizada, eles fizeram uma maneira de estarem próximos uns dos outros, por isso era possível ajudar a comunidade de judeus messiânicos. Quando o Rabino Shaul mandou a oferta para Jerusalém, todos estavam juntos, eles tinham tudo em comum, meus queridos. Então, quem vendia os seus bens e depositava aos pés do Shaliachim, que eram os emissários, eles tinham o direito de conviver naquela comunidade, porque eles tinham doado tudo e agora eles iam viver da comunidade. O distribuir do pão, a proteção da comunidade messiânica, todas as coisas. O que aqueles dois fizeram? Eles foram lá, fizeram de conta que tinha entregue e guardaram uma parte, mas eles estavam usufruindo do bem das outras pessoas que fizeram isso. É gravíssimo o que eles fizeram. Eles estavam tomando, eles estavam fazendo o que hoje é feito e nada acontece. Por que não acontece, céu? Porque a fidelidade não existe de ambas as partes, querido meu, querida minha. As pessoas que estão ali dizendo que deram tudo, também não deram. Se o Senhor vier matar, vai matar todo mundo, meu querido e minha querida. As pessoas não têm temor do Todo-Poderoso, não tem, não é julgamento, é constatação. O que eu vejo acontecendo hoje não é julgamento, é constatação. Uma coisa é eu falar, tá julgando, outra coisa é eu saber o que está acontecendo de fato e constatei, vou dizer que eu não estou vendo. Então, meu querido e minha querida, falar que o Senhor mudou, o Senhor resolve as coisas de uma maneira como Ele declarou. Pecou, morreu. Pecou, morreu. Com a vinda do nosso Senhor, que foi um plano original do Todo-Poderoso, nós temos hoje um intercessor, temos um resgatador e temos uma pessoa que nos cobre com seu sangue. A única maneira do Senhor continuar nos vendo, pecadores que somos, é por meio do sangue de Yeshua, o sangue do Mashiach. Eu já falei para você como isso funciona. É como se você entrasse na internet com o link de outra pessoa, com a senha de outra pessoa, e o Senhor está te vendo como se fosse o próprio Mashiach, o próprio Messias na terra dos viventes. Nós somos mini Mashiach. Nós somos pequenos Messias vivendo a vida aqui na terra. Por isso nós não podemos pactuar com o pecado. Se nós pecarmos, nós temos um fiel advogado. O que esse advogado faz? Ô meu querido, se o Senhor não quer destruir as pessoas que pecam, para que eu preciso de advogado, gente? Pensa um pouquinho nessas questões. Então o Eterno, Ele não vai mudar porque Ele nunca mudou. Tá? Ele não mudou, Ele não nasceu e não vai morrer. O Eterno, Ele quer pagar às pessoas o que elas merecem. E qual é o salário do pecado? É a morte. Então, o que acontece? O Senhor vai lá, nosso Senhor Yeshua, continuamente começa a dizer para Ele interceder por nós, começa a dizer, olha, Pai, não faça, não mate, não tire a vida dele. Ele se arrependeu do mal, ele está coberto com o meu sangue. Vamos lá, vamos ler sobre essas coisas, querido meu, querida minha. Vamos ler essas coisinhas para você entender. Hebreus 7, versículo 2. Por isso também Ele pode salvar totalmente os que a Ele se achegam a Deus, vivendo para interceder por eles. Ele salva a gente. Ele salva a gente até para a gente continuar vivendo, meu querido, minha querida. Porque depois de a gente ter conhecido a graça do Senhor, nós ainda pecamos, meus queridos, nós ainda pecamos. Então Yeshua continuamente está diante do Pai, intercedendo por nós em relação às acusações de Hassatã, mas intercedendo por nós também como advogado, meus queridos. O juiz quer executar. O juiz quer, olha, o juiz declarou antemão, olha, se você fizer, você vai morrer.
e ele quer dar o pagamento do que você faz e do que eu faço. Não é difícil de entender. Ah, o Senhor é mau, então? Então eu tenho de olhar agora e dizer que o Senhor é mau por causa disso. Gente, muito cuidado com o pensamento que você tem do Todo-Poderoso, querido meu, querida minha. Por favor, não é? Romanos 3, versículo 5 e 6. Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Certo que não, do contrário, como é que ele vai julgar o mundo? Quer dizer, você quer que ele julgue o ímpio, mas você não quer que ele julgue a você. Não é? Querido meu, querida minha, como que pode? A gente não pode ter dois critérios, não é? Nós queremos que o Senhor julgue esse mundo, julgue o pedófilo, julgue o assassino, mas a gente não quer que ele julgue a gente. Não é? E não é fato, não é? Porventura será Deus injusto ao aplicar a sua ira? Claro que não, do contrário, como julgará Deus esse mundo? Romanos 3, querido meu, querida minha, leia lá, versículos 5 e 6, não é? Então, olha só, que coisa maravilhosa. Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica por meio do nosso Senhor. Quem é que condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus e intercede por nós. Então, essa intercessão ocorre por quê? Porque o Senhor pensa, pecou, tem que morrer. É o mandamento, meu querido, minha querida. Pecou, tem que morrer. Então, existe uma solução que foi aplicada desde o Jardim do Éden, que é por meio da oferta do Cordeiro, que já representava ali o nosso Senhor Yeshua, ungido do Senhor. Não pense você que o Senhor mudou, não é? Outro dia eu estava até comentando com vocês aqui, já me falaram, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Oh, meu amado, minha amada. Aliás, eu detesto esse nome Antigo e Novo Testamento, não é? Porque é Nova Aliança e Antiga Aliança. Mas leia Apocalipse, leia Revelações, você vai descobrir que ele continua sendo o mesmo, e ele não vai mudar. Eu conheço bem, não conheço tanto quanto desejo, mas eu conheço bem, eu sei que ele não vai mudar, não é? Apocalipse 3, versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meu querido e minha querida, sai de nós se o Senhor não confessar nosso nome, gente. O que você acha que o Senhor, o Eterno, Todo-Poderoso, vai fazer conosco se Yeshua não confessar o nosso nome diante dele? Então, essa mentalidade, não é? Meu querido, você acha que o juiz pensa como advogado de defesa? Não, onde se tira isso? Não é? Eu lamento que essa teologia esteja aí contrariando tudo que está nas Escrituras. Tudo que está nas Escrituras. Porque se o Senhor, o Todo-Poderoso, que é o juiz, pensa como advogado de defesa, para que eu preciso de advogado de defesa? Pensa nisso com carinho. Ah, é contra Rassatã. Ah, então o Senhor vai dar ouvido para o mal? O que o mal está falando de mim? Que o Senhor vai dar atenção ao mal. Se o Senhor der atenção ao mal, o que vai acontecer comigo então? É só você olhar a vida de Jó. Iov, que é o nome dele, não é? Querido meu, querida minha, tantas coisas tão complexas, mas eu quero deixar um texto para sua meditação, para que você possa, eu não posso falar com clareza o que eu estou querendo explicar, porque eu tenho certeza que aí se olha, pouquinha coisa que eu falo um pouquinho mais profundo aqui, já tem um frisson. Imagina se eu for explicar isso aqui, que é tão claro nas Escrituras, não é? Aliás, é uma ordenança do Senhor, que nós todos os dias lembremos, todo o tempo, na verdade, mas principalmente amanhã e à noite do Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um. Não é? Então vamos lá, meu querido e minha querida. Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Meu querido, minha querida, se nós perdemos o nome de Yeshua por anos e anos, as pessoas o chamavam de outro nome, que não o dele. Imagina quanta coisa nós não sabemos. Eu me incluo, vou dizer assim,
Não importa a quantidade de conhecimento que o Senhor me tenha dado e o privilégio que eu tenho de estudar as Escrituras no original. Mas, meu querido e minha querida, eu vou me desgastar toda a minha vida para conhecer o Senhor todos os meus dias, e eu sei que vai faltar muito para conhecê-lo, porque o meu Deus é um grande Deus. Leia lá, Provérbios 30, versículo 4, não é? Veja que texto maravilhoso. Se até o nome de Yeshua foi mudado, o que mais? O que mais não foi passado para você de um modo diferenciado? Eu acho muito importante essa meditação e a compreensão de que o Pai é um e o nosso Senhor Yeshua, Jesus, como conhecido aqui no Ocidente, é outra pessoa, não é? Mais clara do que isso, eu não posso ser, não é? E temos aí Aruach HaKodesh. Aruach HaKodesh, que é uma pessoa maravilhosa, enviada pessoa, viu, meu querido? Já ouvi cada coisa sobre isso. Imagina, ela que sonda até as profundezas do próprio Todo-Poderoso, ela que é capaz de dividir juntas e medulas o Espírito Santo de Deus. Eu já ouvi dizer que ele é o poder, né? Dunamis, me falaram ainda no grego, e ainda vem me dizer que uma pessoa que chora com gemidos inexprimíveis intercede por mim é apenas um poder. Meu querido, nós precisamos urgentemente nos relacionarmos com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo, na linguagem deles, no modo deles, e nos aproximarmos deles. Ouça o que eu te digo, porque não falo por mim mesma. Eu falo da parte do Todo-Poderoso. Você vai crescer em graça, entendimento e conhecimento do Santo de Israel, e certamente não terá mais uma vida de altos e baixos, não é? Porque você conhecendo e relacionando-se com o Eterno, com o Filho, com Aruach HaKodesh, certamente os seus caminhos serão diferenciados na terra dos viventes.